Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Enes Futebol. Seguinte dia de Goiás e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Rápido recado para vocês antes da gente começar o vídeo. Ao final desse vídeo vão aparecer dois cards aqui para vocês, um do Brasileirão especificamente e o outro também um vídeo recomendado pelo YouTube. Como o YouTube te conhece pra caramba e conhece o nosso conteúdo, ele faz esse match entre o que você quer assistir com o que a gente produz. Então, por favor, também clique no card que o YouTube vai recomendar o vídeo, combinado? Então vamos lá para a análise de Goiás e Flamengo pelo Brasileirão. Vamos começar pela diferença de estilo e mando de campo, tá? Sempre é importante a gente começar por aí, para a gente poder marcar os pontos que a gente está querendo entender da análise. Primeiro, por estilo de jogo, o Goiás tem 42, Flamengo 55. Ou seja, se a gente desconsiderar mando de campo, o Flamengo é franco favorito para o confronto contra a equipe do Goiás, tá? Esse é o primeiro cenário. O cenário 2 e mais robusto é justamente que haverá um mando de campo, ou seja, o Flamengo viajará até o Serra Dourada para poder jogar contra o Goiás. E nesse cenário aí já um equilíbrio de 49 a 50, mando de campo equilibra tudo. E você passa a ter nesse confronto um cenário mais propenso para o empate. Aliás, um equilíbrio muito grande entre as duas equipes nesse sentido. Tá? Então temos esse primeiro ponto que ele é muito importante da gente entender. Agora vamos entender como que vai ser o jogo, como tende a desenhar o jogo. Tá? Temos o seguinte cenário, e a gente já pode começar os desenhos por aqui. Eu tenho primeiro a análise do passe, progressão e as formas de recuperação. Todas essas variáveis vão apontar para o Flamengo com uma certa distância, tá? E aqui vale ressaltar, perceba como o passe é 66 para 47, uma distância grande, mas a progressão 67 para 62 já não é tão grande assim a diferença. Ou seja, você tem uma equipe que trabalha a bola e progride em campo e uma equipe que joga mais rápido, mas também progride quase com o mesmo tanto em campo. Então percebam como essas coisas vão começando a se ajustar, tá? Você tem uma equipe que recupera a bola mais rápido e também não deixando o adversário progredir, mas a diferença também não é tão grande. Ou seja, na hora de defender o Flamengo também deixa tanto quanto o Goiás que essa bola chegue mais próximo do seu próprio gol, tá? Na hora de defender, quando vai sofrer a finalização, quem leva a vantagem? A equipe do Goiás. A equipe do Goiás leva vantagem no bloqueio, aí uma diferença grande em relação ao Flamengo, ou seja, seus zagueiros bloqueiam melhor do que os zagueiros do Flamengo, tá? Até perceberem mais finalizações também. E também, no caso da defesa, vantagem para a equipe do Goiás, mas aí já menor a vantagem, já quase um empate técnico, tá bom? Já no ataque, o que acontece no ataque? Ou seja, quando eu vou finalizar. Quando vou finalizar, a diferença de finalização pende para o Goiás, mais pouco, mas o Goiás, apesar de finalizar tão bem quanto o Flamengo, ele converte muito menos em relação ao Flamengo, tá? Então, o que é importante a gente entender nesse cenário para cravar esse empate? É importante entender que, num primeiro momento, quando você ligar a TV, a sensação de domínio é do Flamengo. Então, esse sentimento que você vai ter que o Flamengo está dominando o jogo de fato, ele é respaldado pelos passes. Ele até converte em finalização e ele pode até converter em gol, tá? O grande detalhe é que você tem do outro lado uma defesa bem postada e isso acaba prejudicando o Flamengo na tentativa de fazer gol. Para o Goiás, além de depender dessa defesa, é necessário também a gente conseguir nesse cenário um gol. Então, se pensar no lado do Goiás, é necessário que o Goiás consiga fazer um gol logo. Por que fazer um gol logo? Porque a gente já entendeu que o Flamengo tende a fazer pelo menos um gol. Então, assim, se o Flamengo tende a fazer pelo menos um gol e o Goiás tem essa dificuldade em produzir o gol, quanto mais cedo você fizer, mais cedo você controla a estratégia do jogo, tá? E o que muda desse mando de campo aí em laranja que a gente acabou de apresentar para vocês, para o perfil, ou seja, contra equipes parecidas com o Flamengo nesse cenário, e a gente passa a ter também isso em azul no gráfico. Você tem uma queda na velocidade de recuperação, então para o Goiás provavelmente haverá uma queda, isso olhando o jogo contra o Flamengo. Também uma queda na progressão e uma queda nos passes certos. Então você tem uma queda desse cenário que já não era alto,
mas apresenta uma queda um pouco mais acentuada. Há uma manutenção do bloqueio, uma queda da defesa, ou seja, há uma dificuldade de proteger quando a equipe adversária toca muito essa bola. Então quando você entra para o contra-ataque, o Goiás consegue se proteger bem. Quando a equipe adversária tem um pouco mais de qualidade para conseguir ficar mantendo essa posse e rodando essa bola, por vezes há uma dificuldade do Goiás em defender, ou seja, você até bloqueia, mas você toma mais finalizações e seu goleiro acaba sofrendo mais do que o normal, tá? Além disso, é um jogo que o Goiás tende a produzir muito menos em termos de gol e menos em termos de finalização. Então, por isso, a sensação do primeiro gol do Goiás ser rápida é importante justamente para que esses índices negativos, que tendem a acontecer um pouco mais entre Flamengo, entre equipes, né, como o Flamengo, que o Goiás vai enfrentar, a gente tende a observar isso, e ao observar isso é necessário o primeiro gol, justamente para evitar esse cenário, tá bom? Já o Flamengo, você tem aí em laranja o mando de campo, que a gente acabou de ver, e aí você pode perceber que quase todas as variáveis aumentam, ou seja, quando vai para jogar contra equipes parecidas com o Goiás, você tem mais posse, mais progressão, mais velocidade de recuperação, até mais finalizações. O grande ponto é, você já tinha um alto índice de conversão para gol e você mantém. Então, para o Goiás, o grande ponto vai ser entender como esse Flamengo joga e também, principalmente, tentar diminuir esse índice de conversão do Flamengo, tá bom? Então esse é o cenário que a gente vai ter. Vale ressaltar um ponto para a gente finalizar a análise, que obviamente o favoritismo é do Flamengo, com uma propensão, como segundo resultado, a empate. Vale para a gente finalizar, a gente não sabe com que equipe o Flamengo vai a campo, tá? Então esses dados são do Brasileirão como um todo, até esta rodada, até a 23ª, e a gente não sabe com que equipe o Flamengo vai. Então assim, talvez fosse necessário mais dados se caso for com uma equipe mais alternativa, mas tende a ter um modelo geralmente mais padrão nessas equipes que chegam mais à frente no Campeonato Brasileiro. Então assim, ele é representativo, mas a gente precisa entender também que às vezes colocando um outro centroavante, por exemplo, ou trocando os atacantes, façam que a chance de gol diminua um pouco mais por conta justamente de serem reservas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.